Vamos nessa? Se você domina essas 7 ferramentas, o que a gente faz? A gente consegue educar o nosso corpo. E tem um negócio que é o seguinte: você não consegue mudar a sua mente com a sua própria mente. Geralmente, o que mais funciona é mudar a sua mente usando o seu corpo. Beleza? Então, vamos falar de luz? Vamos começar com luz, tá? Não precisa tirar print, porque depois eu mesmo vou mandar esses slides para vocês, tá? O que acelera e o que desacelera? De todos, o mais importante é a luz e o segundo mais importante é a alimentação, tá? Primeira coisa, gente. Quando que você quer estar acelerado? Na primeira fase do dia. E na segunda também um pouquinho. O que você faz pela manhã para acelerar? Você tem que se expor à luz natural. O que é luz natural? É muito simples, é a luz do sol. E aqui eu não estou falando sobre a luz do sol bater na sua pele. Não é sobre se bronzear, apesar de que para vitamina D pode ser legal e tal, mas não é sobre isso. É sobre a informação da luz chegar na sua retina, que é um tecido bem fino no fundo dos seus olhos. A retina, ela tem algumas células que identificam a intensidade da luz. Células chamadas que tem uma proteína chamada melanopsina. Essas células elas se comunicam com uma parte do seu hipotálamo, e o hipotálamo é uma parte bem nuclear do nosso cérebro, bem no meio do nosso cérebro, e quanto mais no meio, mais primitivo, né? E tem uma parte do hipotálamo que se chama núcleo supraquiasmático. Você não tem que saber tudo isso, mas basicamente é a intensidade da luz, especialmente a luz do sol, que vai sinalizar para o seu hipotálamo que está na hora de acordar. E o hipotálamo, ele é como se fosse um centro de comando do cérebro das coisas mais básicas, tipo a fome, o desejo sexual, a atividade. Então, se o seu hipotálamo está ali no meio, ele tem braços, ele tem os axônios, né, que se estendem para vários lugares do nosso corpo. Por exemplo, o hipotálamo tem uma ligação direta com a glândula adrenal, que produz adrenalina. Então, olha que interessante. A luz do sol, e tem que ser do sol, mesmo que esteja nublado, o dia é sempre mais forte que a sua luz artificial de casa. Essa luz solar, ela passa pelos nossos olhos, atinge a nossa retina. A luz é captada por essas células com a proteína chamada melanopsina, que se comunica com uma parte do hipotálamo que manda a glândula adrenal produzir adrenalina. Olha que lindo! Então é assim que a luz, olha que loucura, a luz do sol produz adrenalina em você, de manhã. De manhã, não é em qualquer momento do dia. Então, pega pelo menos 10 minutinhos de luz natural pela manhã. Basta que você abra a janela e fique lendo por 10 minutos de manhã. É o que eu faço. Eu abro a janela e fico lendo por 10 minutos de manhã na janela. O sol não precisa pegar diretamente no seu olho, não precisa queimar a sua retina. Basta que o sol esteja iluminando o ambiente, tá? E o resto está escrito ali no slide. Luzes fortes sobre a cabeça em qualquer momento do dia vão te acelerar, inclusive de noite. E cara, qualquer luz brilhante de qualquer cor à noite vai te acelerar, ok? O que você tem que entender? A melatonina é. A produção de melatonina é muito sensível. Tem gente que diz assim, não, é só você filtrar a luz azul. O celular, ele tem o celular tem um filtro da luz azul, ele fica todo amarelinho. E aí, o que acontece é que você, sei lá, filtra a luz azul e consegue dormir. Não. De noite, não importa se a luz azul, amarela, roxa, verde, se ela for brilhante o suficiente, se ela for forte, ela vai impedir a produção de melatonina. Você vai ficar sem sono, tá? E se ela for forte demais, como a maioria dessas luzes, por exemplo, essa aqui que eu tô, é super forte, tá? Depois de um certo horário, vamos dizer 9h30, 10 da noite, ela vai inverter o seu relógio biológico, tá? E especialmente se você faz isso todos os dias, a luz brilhante à noite talvez seja a grande explicação de por que o seu relógio biológico hoje está invertido, tá? Como que a luz nos desacelera? Coloquei ali no slide também. Escuridão a qualquer momento do dia vai aumentar a melatonina. Então, se você de manhã fica num quarto escuro, você está ativamente
invertendo o seu ciclo circadiano, você está indo para outro fuso horário. Se de manhã você liga uma luz bem fraquinha no seu quarto, e a maioria das nossas luzes do quarto são fraquinhas, por isso que eu sempre digo para abrir a janela, você está invertendo o seu ciclo circadiano, você está passando a imagem errada. O que acontece? Hoje em dia a gente fica durante a manhã num lugar fechado e escuro, e de noite a gente liga as luzes e fica vendo série brilhante até cair de sono. O que a gente faz? A gente está passando uma mensagem confusa para o nosso cérebro e indo para outro fuso horário. Beleza? Perfeito. Depois, alimento. Como é que a alimentação te acelera ou te desacelera? Fazer jejum ou comer pouco, ele acelera. Por quê? Vai aumentar a produção de cortisol. Um dos motivos pelos quais o seu cortisol é alto de manhã é porque você já está pelo menos há umas 8 horas em jejum. E é justamente por isso que você comer logo antes de ir dormir, especialmente se você vai dormir tarde, é horrível. É péssimo. É péssimo mesmo. Assim. Então, assim, digamos que a pessoa vai dormir meia-noite para acordar às 7. Se ela come à meia-noite, então come um pratão de comida e vai dormir, isso faz com que, ao longo da noite, você só vai começar a liberar cortisol quando o corpo já tiver processado toda aquela comida, feito toda aquela digestão, liberado insulina, etc, etc. Depois que você já estiver em jejum por algumas horas, o seu corpo vai liberar cortisol. Agora, se você come tarde da noite e logo vai dormir, você vai acordar lento, você vai acordar que nem um zumbi. Porque você não tem cortisol suficiente no seu sangue. Entendeu? Então você já faz um jejum todos os dias quando você vai dormir. É melhor que esse jejum seja mais longo, para você acordar com mais ânimo. É por isso que comer depois das 8, 9 é ruim. É ruim para você. Entendeu? O que desacelera? Ajuda você a desacelerar. Comer bastante e comer com frequência. Deu para entender? E ali tá escrito SNA simpático, mas é SNA parasimpático. Entendeu? Então funciona mais ou menos assim. O que nos acelera? E você tem que usar essas ferramentas para acelerar e desacelerar conforme você entende aquele momento específico do dia, né? Galera que tá aí no Instagram, venham para o YouTube. No YouTube a gente tá fazendo tudo isso com gráficos, tá fazendo isso com as ferramentas anotadas na tela. Você pode tirar print se você quiser. Então, por favor, venha aqui pro YouTube. Beleza? Muito, muito, muito tranquilo. O que eu quero dizer para vocês com relação ao alimento? Quando a gente fica um determinado tempo em jejum, pensa nisso assim de uma forma mais evolutiva. Pensa no nosso eu mais animal, assim. Ficar muito tempo em jejum sinaliza pro nosso cérebro, de alguma forma, que você precisa buscar comida. E o que é buscar comida? Em todos os cenários, até muito recentemente, buscar comida significa se movimentar, né? Você tem que sair da tribo, entre aspas, para coletar, catar alguma frutinha, alguma coisa no mato, ou ir atrás de alimento mais vivo, né? Matar algum bicho e tal. E tudo isso envolve um aumento na sua atividade física, entendeu? Então, quando você faz jejum, e aqui, obviamente, você tem que cuidar com a duração desse jejum, o efeito, isso é tudo autoconhecimento, o seu corpo vai aumentar a produção de cortisol e de adrenalina, para que você tenha essa inquietação, essa agitação para buscar o alimento, sacou? Agora, quando você tá há muito tempo sem comer à tarde, pode ser que esse jejum faça você agitado demais num período em que você deveria estar mais relaxado. Então, nesse segundo bloco de 8 horas do nosso dia, pensando que a pessoa acorda ali pelas 7, talvez fosse das 3 às 10 da noite, esse é um bloco em que a gente quer estar alerta para trabalhar, mas não muito alerta. Eu tá dando essa live essa hora não é o ideal para o meu ciclo circadiano, mas como não não é uma coisa frequente, tá tudo bem, né? Agora, à tarde, o ideal é que a nossa frequência de alimento seja maior. O que eu recomendo para você, tá? E lá no curso do Vencendo a Depressão em Micropassos a gente explica isso em mais detalhes. Mas que você tenha uma janela
de alimentação ao longo do dia, entende? Como é que funciona? Você começa a comer num certo período, vamos dizer assim, o seu café da manhã é 8 da manhã. E você tem uma janela de alimentação, um período no fim do dia em que você não come mais depois daquele período. Tá? Por exemplo, o ideal seria aí 10 ou 12 horas dessa janela. Então, digamos que você tem a sua primeira refeição às 8 e a sua última às 8. Seria uma janela de 12 horas, algo bem saudável. Tá? E eu posso tirar dúvidas de você sobre isso depois, mas eu preciso passar com o conteúdo que é muita coisa.